A verdade que ninguém te conta sobre transição capilar. Estou agora aqui tomando esse leite quente aqui. Ai, nessa minha caneca, coisa mais linda essa caneca. Sou apaixonada por ela. Ganhei de presente, tem a minha foto, tem escrito digital influencer. Sou apaixonada. E também, né, inaugurando aqui os vídeos, o meu microfone também. Que eu estou também apaixonada por esse microfone. Então vamos diretamente ao vídeo, né? Primeiro, a gente precisa entender o que é uma transição capilar. Assim, ouvi falar tanto de transição capilar, mas o que de fato seria essa transição capilar? Transição capilar é aquele momento que você vai deixar de alisar o cabelo, certo? Se você faz algum procedimento, seja ele de chapinha, né, que acabou tendo esse alisamento, ou usa progressiva, permanente, ou qualquer outro processo de alisamento, então você vai deixar de usar isso para assumir agora o seu cabelo natural, né, que é aquele desde criança ou desde adolescente que você sempre usou, e com o processo da química mudou completamente a textura do seu cabelo. Então a transição capilar, meninas, é justamente você conviver com duas texturas ao mesmo tempo. A parte lisa, que normalmente vai ser essa aqui de baixo, e a parte natural, que vai ser a sua raiz, né? Porque quando a gente está dando permanente, alisante e tal, a gente sempre tem aquele negócio de retocar a raiz, que ela cresceu. Então, agora, o período da transição capilar é você conviver com essas duas texturas ao mesmo tempo. Então, isso é transição capilar. A pergunta importante. Tá bom, eu quero passar pela transição capilar, mas por onde começar? Eu acho que tudo começa na mente e no coração. Aí parece um pouquinho de filosofia, mas é a extrema verdade. Tudo começa no coração, na mente, na decisão que a gente toma internamente, ou porque nosso corpo está gritando que a gente não aguenta mais conviver com aquela situação, ou porque a gente não entendeu que aquilo ali é o melhor. Então você precisa decidir. Por quê? Porque é um período de aproximadamente 1 ano, depende de cada cabelo, ou às vezes mais do que 1 ano, que você vai estar convivendo, até você poder se sentir confortável para poder cortar, você vai estar convivendo com duas texturas e você vai ter que aprender a lidar com o seu cabelo nessa nova forma que vai surgindo. Então, é preciso primeiro você tomar uma decisão consciente. É por isso que eu estou aqui, para poder te ajudar a tomar essa decisão consciente, para você entender todos os desafios, né, que passa pelo processo da transição, mas eu digo, vale a pena, tá bom? A primeira coisa é você decidir que você quer passar por isso, porque você entende, porque você não quer mais alisar o cabelo, ou porque você quer assumir o seu natural. No outro vídeo eu falei justamente quais foram as minhas motivações, né? Eu não aguentava mais aquele processo de alisamento. Aí eu disse, não, eu preciso mudar. Isso era um processo doloroso para mim. Então a minha maior motivação foi isso. E depois a questão de me ver de forma natural. Mas a princípio foi porque eu não suportava mais aquele processo de alisamento. Então você tem que ver o que é que te motiva, né? O que está te motivando a passar por esse processo de transição. E aí você vai parar a química. Pois é, você vai parar de alisar, né, o cabelo. E nesse processo de parar de alisar, né, você vai introduzindo outros cuidados com o seu cabelo. Você vai precisar hidratar ele mais para que ele vá ficando bonito, né, vá modificando, passando por esse processo de modificação, mas que ele esteja saudável durante esse processo. É bom você seguir pessoas que vão te ajudar nesse processo. Às vezes você não tem essa pessoa ao vivo e a cores na sua casa, né, com sua família ou seus amigos, você não tem essa pessoa, mas você tem a mim, que estou aqui na internet para te ajudar, mulher, a passar por isso de uma forma mais leve, tá? Por isso que eu estou fazendo essa série sobre transição capilar, para ajudar pessoas a passarem por esse processo de uma forma mais leve. Então, é bom você seguir pessoas que possam te inspirar, porque nós somos contemplados, a Bíblia diz, né, pelo aquilo que a gente vê. Então, quanto mais você seguir meninas, né, que tem um cabelo cacheado, crespo, você vai se familiarizando cada vez mais com essa nova realidade, e isso vai trazer em você uma sensação, nossa, que bonito, nossa, eu quero isso. Aí o seu desejo vai ficar cada vez mais maior, né? Vai aumentar cada vez mais o seu desejo, esse processo, e vai te dar força. Então, quando a gente está perto dos nossos iguais, né, das pessoas que estão no mesmo rumo dos nossos objetivos, a gente consegue se alinhar e se firmar mais na nossa decisão. Então, se você ficar seguindo muitas meninas que alisam, é claro que você vai querer alisar, né? Então, você tem que passar agora, tem que não, né? É aconselhável.
que você passe agora a seguir mais pessoas, assistir mais vídeos, acompanhar mais meninas que estejam próximo do seu objetivo, que é o quê? O cabelo cacheado natural ou crespo, né? O cabelo natural. Então, essa é uma dica muito importante, porque quanto mais você consumir esse conteúdo, mais vai firmar no seu coração essa decisão. E aí, quando o cabelo começa a crescer um pouquinho, né, o natural, ele começa a formar alguns cachos, algumas ondulações, né? E aí você já começa a ver o seu cabelo nesse processo. E aí, você saiba que depois que você fizer o BC, o que é o BC? É o corte que vai tirar as partes lisas, né? Depois de um tempo que ele já cresceu. No momento que você estiver confortável para isso. E aí, quando você começar, vai ter o seu cacho, na hora que você cortar, vai estar de um jeito, e depois ele vai estar completamente diferente. Vou botar aqui algumas fotos para vocês verem como estava meu cacho no primeiro momento e como ele mudou. Olha aí como ele mudou ao longo do tempo. Pois é, o nosso cacho vai mudando, né? Não é aquele primeiro que você está vendo que já vai ser o seu cacho definitivo. Então é importante você entender isso, né? E pesquisar também, se familiarizar sobre esse assunto, assistir vídeos, pesquisar sobre isso, porque isso vai te ajudar. O que esperar da transição capilar, né? O que esperar, Claudinha, da transição capilar? É um momento difícil. E a gente não pode negar. E eu não vou mentir pra vocês. É um momento difícil. A autoestima fica balançada. Você fica se achando feia. Vai ter momento que você vai se achar feia. Vai ter momento que você vai dar um desespero e vai dar vontade de alisar novamente o cabelo só pra não ter que passar por aquele período. Mas aí sabe o que você faz? Você retoma ao seu objetivo, o que é que eu quero, pronto, e saiba que ali é só um momento. Às vezes a gente precisa ter noção disso, né? Às vezes é algo tão, assim, lógico, mas a gente precisa entender que é só um momento, que aquele momento vai passar e que depois você vai estar curtindo e vivendo com o seu cabelo natural. Então você precisa vislumbrar, mas realmente você não tem por onde correr, que você vai passar por momentos que você vai se sentir feia, agoniada, com aquelas duas texturas, que você vai ficar impaciente. Mas aí, a blogueira de vocês aqui tem dica para você passar por isso de uma forma mais leve, né, gente? E eu vou dar dicas ainda nesse vídeo, então fica aqui. É preciso entender que tudo passa, tá? Tudo passa. Esse momento chato que você tá vivendo, de duas texturas, vai passar e depois você vai poder curtir o seu cabelo, tá? De uma forma muito especial e vai poder brincar com o seu cabelo, fazer o que você quiser, né? Penteados, finalizações, testar um monte de coisa. Agora vamos às dicas práticas? Tá uma delícia esse leite. Vamos às dicas práticas, meninas? Bom, a primeira dica prática é, enquanto você tá passando por essas duas texturas, invista mais em penteados, porque os penteados, eles têm a tendência de esconder que você está com duas texturas. Porque se você for soltar o seu cabelo, né, molhado, vai estar aquele negócio liso aqui e cacheado aqui em cima. Então aqui vai estar parecendo um mini capacete e aqui descendo aquele negócio bem fininho. Não tem autoestima, minha filha, que aguente esse processo. Então invista em penteados. Você pode brincar de diversas formas, com diversos penteados, que vai te ajudar a esconder um pouquinho essas duas texturas. Não cai no laço de dizer assim, eu vou ficar dando aqui só um alisamento mais leve para poder ajudar. Senão você só vai protelar esse seu processo, né? Porque ainda assim a chapinha, ela alisa também. E se você não aguentar e quiser passar por esse processo da transição usando chapinha, saiba que chapinha alisa e vai ser um processo muito mais demorado. Mas se, não, eu não vou usar todos os dias, eu vou usar para um evento específico ou para algo específico, aniversário que eu vou e tal. Aí você faz o quê? Você passa a chapinha nessa parte, mas não muitas vezes, só para alinhar com os outros, né? Na parte, e aí você desce a chapinha, mas mais para alinhar mesmo o seu cabelo com o outro. Mas não faça isso constantemente não, sabe por quê? Porque senão você vai atrasar o seu processo de transição. Ele vai se tornar muito mais demorado, então é melhor encarar logo de vez, encarar logo de frente. Eu fiz assim, encarei logo de frente, se é para passar, vamos passar e pronto. Aí outra coisa que é importante é você tentar cachear, claro que não vai cachear, mas você usar gelatina, porque a gelatina vai estar seu cabelo aqui, vamos dizer, cacheado, normal, e aqui vai estar mais liso. Então você estimula, pega a gelatina, finaliza seu cabelo com creme, depois vem com gelatina e estimula assim, ó, para cachear essa parte que é lisa do seu cabelo, que está com alisamento, para que ela possa chegar
o mais próximo possível do seu cabelo natural. Claro, não vai chegar, mas ela vai dar um disfarce bom, e eu usei durante a minha transição bastante isso. Inclusive, quando eu cortei o meu cabelo, quando eu fiz o meu BC, eu ainda continuei com duas texturas, mas agora com cabelo menor, né? Aí até aqui estava liso, vou botar uma foto aí. Até aqui estava cacheado e daqui pra cá liso, estava curto, e aí eu usava essa técnica do gel, da gelatina, para poder chegar mais próximo do meu cabelo natural. Então essa dica é infalível. E eu vou compartilhar muito mais dicas, vou conversar com vocês outros assuntos ainda relacionados à transição capilar. Então se inscreva no canal, fica aqui comigo, que eu quero te ajudar a passar por esse processo, tá bom? E para vocês, meninas que já são cacheadas, temos vídeos aqui de penteado, ensinando finalizações, testando produtos, ensinando a fazer borrifador. Então tem uma série, uma infinidade de vídeos aí, tá bom? Fica aqui comigo e vamos juntos nesse processo do autocuidado, do amor. Hoje eu fiz um penteado, né? Fiz um penteado aqui e agora eu vou sair e vou terminar o meu leite. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!